Abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas fica antes de Miqueias. Jonas 1. Quem escutou o que eu falei, não fica perdido. Eu falei para deixar aí perto, porque eu ia ficar aí bem perto. Jonas, capítulo 1. Texto bastante conhecido, bastante pregado, mas Deus sempre fala coisas novas através da sua palavra. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 9, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, agora invocamos a presença do teu Espírito. É Ele quem nos dá a revelação, é Ele quem nos dá o entendimento, é Ele quem aplica a tua palavra na nossa vida. Que essa palavra não volte vazia, mas cumpra os teus propósitos na vida de cada um de nós. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Jonas, queridos, confirma para nós uma verdade. Boas escolhas nos levam a bons resultados, a boas consequências. Más escolhas nos levam a maus resultados, a consequências desagradáveis. O nosso futuro depende das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Amém? Nosso futuro depende das escolhas. Se eu hoje estou fazendo boas escolhas, eu vou colher bons resultados. Mas se hoje eu estou fazendo uma má escolha, eu estou providenciando para a minha vida uma consequência desagradável. E o livro de Jonas mostra para nós que isso é verdade. Muitas vezes, nós movidos por sentimentos, emoções, às vezes movidos pela nossa própria inexperiência, não é? Às vezes movido por impulso, a gente não pensa muito, e nós fazemos escolhas que quando a gente dá por si, nós estamos diante de consequências que nós não queríamos para a nossa vida quando nós fizemos aquela escolha. Que nós não queríamos para a nossa vida quando nós tomamos aquela decisão. E eu creio que talvez tenha sido isso que aconteceu com o profeta Jonas. Ele recebeu uma palavra de ordem do Senhor, uma palavra direta, uma palavra clara, uma palavra precisa. Só que essa palavra não lhe caiu bem. Você já veio à igreja e a palavra estava sendo pregada e a palavra não caiu bem? Você não gostou da palavra? A palavra ficou meio atravessada,
Talvez você tenha tido até vontade de se levantar e ir embora. E talvez até levantou e foi embora. Porque a palavra que veio e você, não era isso que eu queria escutar. Não, eu não vim aqui, não saí de casa para ouvir esse tipo de palavra. Então, talvez tenha sido isso que aconteceu com o profeta Jonas. A palavra não caiu bem. A palavra não tinha nada a ver com o momento que ele estava vivendo. A palavra estava distante das aspirações dele, dos planos que ele tinha para a vida dele. Pregar em Nínive. Nínive era uma cidade arruinada. Nínive era uma cidade que o povo era mau. Era um povo difícil, complicado. Diziam que em Nínive nada dava certo. Diziam que em Nínive todo mundo que ia para lá fracassava, se dava mal. E agora o Senhor chama o seu profeta e manda ele ir para Nínive profetizar mudança, profetizar arrependimento, profetizar salvação, profetizar restauração, avivamento. Senhor, sem chance disso dar certo. Que coisa mais fora de propósito, Senhor. Pregar salvação, avivamento, restauração para Nínive. Um povo cheio de maldade, um povo cheio de malícia, um povo duro. Nada crescia em Nínive, nada prosperava. E agora vem o Senhor e pede que o profeta vá para Nínive pregar arrependimento, pregar restauração, pregar um tempo de coisas novas, pregar um tempo de avivamento, pregar um tempo de renovação. O profeta ficou que nem você está aí hoje, calado, estupefato, quieto. Ir para Nínive, pregar para aquele povo cheio de maldade, de malícia. Será que isso já aconteceu com você? Será que Deus, será que a vida, as circunstâncias, quem sabe até pessoas, te deram uma direção, te deram uma orientação diferente daquela que você estava esperando para a sua vida? Você estava esperando uma coisa, você estava com uma expectativa, um propósito aí no teu coração, uma aspiração, não é? Ele era profeta, para onde Deus vai me mandar? Para mim pregar uma palavra poderosa, para ver um avivamento, para ver uma renovação. E aí Deus manda ele para Nínive, o último lugar para o qual ele queria ir. Isso às vezes acontece com a gente, querido. Você está com uma expectativa, você está com um propósito aí no seu coração, você está com uma esperança, você está bolando coisas, já numa expectativa do que vai acontecer, e aí o que acontece? Te dá um banho de água fria. Não era nada do que você estava esperando. Isso já aconteceu com alguém aqui? Foi isso que aconteceu com o profeta Jonas. E ele, num impulso, ele fez o contrário. Ele, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Eu acho que a maioria de nós aqui, queridos, sabe o que é fazer as coisas por impulso. Fazer as coisas sem pensar. Fazer as coisas sem orar. Fazer as coisas sem pensar nas consequências que aquilo pode trazer para a nossa vida. Alguém aqui conhece isso? Ah, quando eu vi, eu já tinha feito. Quando eu vi, eu já tinha falado. Quando eu vi, eu já tinha entrado no barco, já estava indo para Tarsis. Ele agiu por impulso. Quem aqui tem coragem de dizer, eu de vez em quando, eu ajo assim. Eu nem penso. Quando eu olho, eu já fiz. Tem alguém aqui parecido com Jonas? Amém? Não é? Ele fez a coisa por impulso. Você viu aqui que Deus falou com ele? Mas ele se dispôs, porque Deus disse, olha, se disponha, né? Vai para a grande cidade de Nínive. Ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Né? E achou um navio
pagou a passagem e embarcou nele. Ele agiu por impulso. Por quê? Porque Tarsis tinha tudo a ver com a vida dele. Tarsis era uma cidade fantástica, era uma cidade empolgante, que tinha tudo a ver com os planos dele, com as aspirações dele, que tinha tudo a ver com a maneira de ser dele. Era uma cidade cheia de atrativos, era uma cidade cheia de oportunidades, era uma cidade que tinha muito ouro, muita prata, muito marfim. Era uma cidade que apresentava para qualquer um que fosse para lá muitas possibilidades e oportunidades. E ele pegou, em vez de ir para Deus mandar onde ele mandou, para ir para onde Deus o mandou, ele foi para outro lugar, segundo o coração dele, segundo a vontade dele, segundo os desejos dele, os planos dele, as aspirações dele. Querido, antes da gente julgar Jonas, vamos reconhecer que nós também temos as nossas Tarses. Nós também temos aquilo que nos empolga. Nós também temos aquilo que nos atrai. Nós também temos aquilo que parece que brilha para nós. Nos seduz, nos cativa, enche os nossos olhos. Nós também temos as nossas Tarses, coisas que a gente faz sem até pensar. Que quando a gente olha, a gente já fez. E foi isso que Jonas fez, queridos. Jonas, num impulso, entrou no barco e foi para Tarsis. Eu já perguntei isso, não é? Talvez alguns de nós aqui já fizemos isso várias vezes. Agimos por impulso. Se você perguntar, mas você não orou? Orei nada. Quando eu vi a porta se abrir, eu entrei. Quando eu vi a possibilidade, eu nem pensei. Eu nem pensei. Mas você não orou? Você é profeta. Você é servo do Senhor. Nem pensei em orar na hora. Eu vi a porta aberta e disse, é isso que Deus está me abençoando. E fui em frente. Amém? Eu acho que ele agiu por impulso. Isso acontece conosco também. Sempre que a gente age por impulso, quem aqui reconhece? Eu já agi por impulso. Não pensei, não orei, eu meti a cara. A oportunidade apareceu, eu digo, é meu. Sempre que a gente age assim, estou falando com você que de vez em quando age por impulso. Não é? Sempre que a gente age assim, querido, sem pensar em consequências, sem pensar em resultado, em geral, bate uma interrogação na nossa consciência. A gente faz, mas depois que a gente faz, bate uma interrogação na consciência. Será que eu fiz a coisa certa? Quem tem coragem de reconhecer que isso é verdade? Né? Ah, eu fiz. Mas depois me bateu na consciência. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso está agradando a Deus? Muitas vezes, querido, a gente faz como Jonas fez. E apesar da nossa consciência ficar martelando, já que eu comecei, eu vou até o final. Já que eu estou nesse barco, agora eu vou até o fim. Nós às vezes nos enganamos, queridos. A gente se engana. Às vezes ficamos pensando, vai que eu estou fazendo a coisa certa. Vai que Deus me vê tão feliz de fazer o que eu estou fazendo, que Deus muda de ideia e me abençoa. Eu estou aqui pegando assim uma coisa que, né? Não, vai que é isso que Deus quer. Vai que eu não ouvi direito a voz de Deus, não era Nínive, era Tarsis que ele queria me mandar. Então, Jonas, querido, ele entrou aí, né? E a Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor. Ele tomou outra direção. Vamos falar a verdade, minha gente. A gente não é diferente de Jonas. A gente, às vezes, faz a coisa por impulsos. A gente, às vezes, faz a coisa sem pensar. A gente faz as coisas, né, sem orar, sem refletir, né? A gente finge que não está ouvindo aquela voz que está dentro da gente dizendo, cuidado, é isso mesmo que você deve fazer, cuidado, é isso mesmo que é o melhor para você, cuidado.
A voz que às vezes, querido, é da nossa própria consciência. Falando conosco. Não é? E foi isso que Jonas fez, querido. Só que Deus nos ama. Amém, querido? Você já cantou aqui que Deus nos ama. Eu já mostrei a palavra para você que Deus te ama, apesar dos teus pecados. Diga essa palavra para o teu irmão. Meu irmão, Deus te ama, apesar dos teus pecados, apesar das tuas transgressões, apesar dos teus erros. Deus te ama. Amém? Apesar do teu mau humor, apesar da tua cara fechada, apesar do teu mau hálito, Deus te ama. Amém? Deus nos ama, querido. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus conhece a tua capacidade, Deus conhece as tuas habilidades, Deus conhece os teus sonhos, Deus conhece os teus planos, Deus conhece os desejos do teu coração. Não tem o que você pense, que você espera, que você anseia, que você tem desejo, que você tem sonho, que Deus não sabe. Deus sabe tudo. Não é? Ele conhece os teus planos, todos os planos. Quem aqui tem coragem de dizer, eu tenho planos? Quem já morreu não tem plano nenhum, levanta a mão. Não, todo mundo aqui tem planos, todo mundo aqui tem projetos. Só que Deus, querido, olhando para nós, Ele sabe que planos que vão dar certo, e Ele sabe que planos que vão ser uma furada na nossa vida. Ele sabe. Ele olha para cada um de nós hoje, no momento que a gente está vivendo, nas escolhas que estamos fazendo, nas decisões que estamos tomando, nos planos que estamos fazendo. Quem aqui acorda de madrugada e fica planejando, perde até o sono. O resto dorme em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Deus conhece, querido, os planos que vão dar certo. Deus conhece os planos que a gente faz, que Ele já está vendo, maior roubada, maior furada que Ele vai entrar. Deus conhece. Amém? Dá glória a Deus mesmo. Amém? E como Ele sabe todas as coisas, não há o que você possa esconder de Deus. Diga para o teu irmão, não há o que você possa esconder de Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Amém? E quando Ele vê, Ele é um Deus de amor, Ele tem uma obra de restauração para cada um de nós, e quando Ele vê a gente tomando uma direção que não tem chance de dar certo, Deus sabe tudo. Quando Ele vê a gente tomando uma direção que vai ser uma burrada que a gente vai fazer na nossa vida. Quem aqui diz assim, eu já fiz uma burrada, uma grande burrada? Será que Deus não falou contigo? Será que tua mãe não te advertiu? Será que a tua mulher não te avisou? Mas às vezes, né, querido, a gente acha que a gente sabe o que é melhor para a gente. E às vezes não adianta a mulher falar, não adianta a mãe falar, não adianta o pai falar. Pastor, então, muito menos. A gente acaba fazendo o que a gente quer fazer. Então, quando Deus vê a gente, querido, entrar numa canoa furada, vendo que a gente vai quebrar a cara lá da frente, Deus, por amor de nós, por esse amor que não termina, por esse amor que não acaba, por esse amor que tudo suporta, esse amor que tudo perdoa, esse amor que tem compaixão, esse amor que é incondicional, não depende do que você faz para Ele, Ele te ama, independente do que você faz ou do que você deixa de fazer, Ele te ama. Amém? Então, quando Ele nos vê tomando um caminho que vai dar errado, não é? Ele, de alguma forma, Ele vai interferir. Ele, de alguma forma, Ele vai fazer alguma intervenção. Porque Ele sabe que aquilo que você está fazendo tem tudo para dar errado. Ele sabe que aquilo que você está, a escolha que você está fazendo, é uma escolha que só vai complicar a tua vida. Vai te botar longe de um final feliz. Então,
ele faz uma intervenção, ele faz uma interferência. A palavra de Deus diz no versículo 4, presta atenção, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem foi que lançou o vento? O Senhor, um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, ao ponto do navio quase se despedaçar. Presta atenção nisso aqui. Essa tempestade, esse vento, não foi uma coincidência, não foi por acaso, também não foi culpa do diabo. Tem gente que põe a culpa no diabo, tudo é o diabo. Presta atenção aqui, não foi o diabo, não foi coincidência, não foi por falta de sorte, não foi acaso, foi o Senhor quem lançou o vento. Tem certos ventos, queridos, tem certas tempestades na nossa vida, nós que somos servos de Deus, profetas e profetisas do Senhor, tem certos ventos, certas tempestades, que quem provoca é o Senhor. Como que Deus faz uma tempestade? Como que Deus faz um negócio disso que despedaça a minha casa pelo meio? Que despedaça a minha família, que despedaça a minha vida profissional, que despedaça a minha vida afetiva? Como que Deus faz isso? Às vezes, querido, é o único meio que Deus encontra para chamar a nossa atenção. É o único meio que Ele encontra para acordar a gente, para nos despertar, para abrir os nossos olhos, para sinalizar para nós que a gente está tomando um caminho que vai trazer confusão, vai trazer perturbação, vai trazer complicação. Que a gente está tomando um caminho que vai trazer maus resultados, que não vai ter final feliz. Amém? Não é porque o povo de Deus, muito espiritual, não é? Volta e meia diz, não, foi o diabo. Não, o diabo está furioso. Não, é um ataque, é o diabo. Pera lá, meu irmão, minha irmã. Para um pouco. Que tem certas tempestades que quem manda é o Senhor. Tem certos balanços, tem certos rebuliços, que quem provoca é o Senhor. Não para nos destruir, mas para chamar nossa atenção. Amém? Para a gente prestar atenção nele. Então olha aqui, eu não sei se nesses dias tem algum vento forte soprando. Pergunta para o teu irmão, meu irmão, tem algum vento forte soprando? Tem alguma tempestade que está provocando desequilíbrio? Tem alguma tempestade que está provocando uma desorientação aí na tua vida? Tem alguma tempestade que está desorganizando tudo que estava organizado? Tem alguma tempestade que está tirando alguma paz de você? De repente tem coisas se despedaçando. Estou falando com os servos de Deus, servos e servas do Senhor. Presta atenção. Repito aquilo que já falei, embora pareça que essas tempestades vêm para destruir a nossa vida, destruir a família, o casamento, a vida afetiva, a vida profissional, a vida financeira, ministerial. Na verdade, elas não vêm para destruir a nossa vida, elas vêm para nos colocar de volta no caminho de Deus, de volta na direção de Deus, de volta debaixo da bênção de Deus, de volta na obediência, de volta na submissão. Amém, minha gente? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Talvez você nesses dias está ventando. De repente apareceu um vento, nem sei de onde veio. Minha vida está numa desorganização, de repente está tudo desestabilizando, de repente a minha paz acabou, o meu sossego acabou, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Presta atenção, meu irmão. Isso não veio para te destruir. Isso não vai te destruir. Se Deus está permitindo isso, Ele está colocando você de volta no caminho dEle.
na direção dele, amém? Está colocando você de volta num relacionamento com ele que vai trazer bênçãos para a sua vida, amém? E a verdade é, querido, que tem gente que se não vê vento, se não vê a tempestade, que lhe faça pensar, que lhe faça refletir, que lhe faça botar a mão na cabeça e pensar, enxergar o erro. Tem gente que se não acontecer nada, continua indo para Tarsis. Continua na dureza de coração, continua na desobediência, continua na vontade própria. Então diz a palavra de Deus, não é aqui, apesar da tempestade, Jonas dormia profundamente. Apesar da tempestade, Jonas estava agarrado no sono. Quem é que aqui, mesmo debaixo de uma tempestade, trovoada, ventania, porta batendo, cachorro latindo, e ainda dorme? Você viu que tem uma porção de Jonas aqui, né? Pode o céu estar caindo, pode estar o Rio de Janeiro afundando, está dormindo. E eu queria colocar a nossa atenção nesse sono aqui, querido. Às vezes, querido, o nosso sono é literal, é verdade. Às vezes, no meio de tempestades, de ventania, de problemas, de situações adversas, a gente dorme. Sabe por que a gente dorme? A gente dorme para fugir dos problemas. Porque quando eu estou dormindo, eu não estou pensando. Não é? Quando eu estou dormindo, eu estou descansando, não estou pensando nos problemas. Às vezes, a gente dorme para fingir que não está vendo o que tem que ver. A gente dorme para não ter que enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Amém, querido? Então a gente dorme. Mas às vezes esse sono, querido, é um sono acordado. É um entorpecimento. Parece um coma, né? É uma cegueira, você não enxerga, você não consegue perceber, você não consegue discernir. Tem uma tempestade que já está acontecendo na tua vida há muito tempo. Tem uma situação que já está errada na tua vida há muito tempo. Tem algo que precisa provocar uma mudança na tua vida há muito tempo. Mas parece que a gente está sempre dormindo. A gente não percebe. Queridos, quem como eu, olha para trás e se pergunta assim, como é que eu não vi? Tem alguém aqui? Ou só eu, o pobre coitado aqui? Que você olha para trás e diz assim, como é que eu não percebi? Onde é que eu estava? Como é que eu não vi isso? Às vezes, querido, a gente fica entorpecido. Todo mundo está vendo ao nosso redor, menos você. Você não vê. Você não enxerga. Então, esse sono aqui de Jonas, é um sono, né? Que às vezes não nos deixa enxergar aquilo que está se despedaçando na nossa vida. Não nos deixa enxergar as coisas da nossa vida que estão perdendo o controle. Amém, queridos? Não é? Não, é um envolvimento só, não tem nada a ver. Olha, cuidado com essa mulher. Não tem nada a ver, é minha amiga. Olha, cuidado com quem tu está andando, aquela turma ali é barra pesada, está envolvida nisso, está envolvido. Não tem nada a ver, são meus amigos. Como a gente, queridos, às vezes não enxerga o que está acontecendo ao nosso redor. Como às vezes a gente fica sonolento. Como às vezes você não enxerga pessoas que entram dentro da tua casa e armam contra você. E estavam dentro da tua casa. Amém, queridos? Mas a gente às vezes está sonado, né? Dormindo. Cutuca teu irmão aí, vê se ele está dormindo. Fala para ele, acorda tudo que dormes. O mestre do navio, né? O mestre do navio aqui,
Eu acho que ele faz um papel do Espírito Santo aqui para nós hoje, né? O mestre do navio se virou para Jonas e disse: "Que se passa contigo? Está agarrado no sono?" Aliás, o título dessa mensagem hoje é Agarrado no Sono. O mestre do navio: "Que se passa contigo? Desperta, levanta, invoca o teu Deus." Presta atenção, queridos, quando a gente não percebe os sinais que a vida está dando, os sinais que o casamento está dando, os sinais que a vida profissional está dando, os sinais que os filhos estão dando, que a vida financeira está dando, quando a gente não percebe esses sinais que as tempestades estão nos dando, que os ventos estão nos dando, pode significar, queridos, como aqui, né? Que nós estamos agarrados aí num sono espiritual. Pode significar, querido, que falta comunhão com Deus na nossa vida, que falta vida de oração, falta frequência ao culto da igreja, falta busca de Deus, que talvez nós estamos desconectados de Deus, desinteressados de Deus. Amém, querido? Não é? Se eu hoje não estou vendo, se eu hoje não vi do passado, se eu hoje eu não estou percebendo o que está acontecendo ao meu redor, pode ser que eu estou desligado de Deus. Eu não tenho tido vida de oração com Deus. E Deus, apesar de Ele querer me advertir, de Ele querer me mostrar, querer apontar, mas eu não tenho buscado a Ele. A igreja eu vou quando eu tenho vontade. Eu vou porque eu estou na escala. Se eu não estiver na escala, eu fico com a Avenida Brasil. Amém, querido? Então isso aqui é uma palavra de advertência para nós, querido. Né? A gente às vezes não percebe, é vento para um lado, é tempestade para o outro, coisas acontecendo, e a gente diz: não, está tudo bem, não, está tudo normal, não tem nada demais. A gente não percebe. Isso mostra para a gente, querido, que está faltando comunhão com Deus. Porque Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele nos adverte. Deus nos aponta. Mas quando a gente é duro de coração, não é? Não busca mais a Deus, Deus deixa vir a tempestade. Deus deixa a gente ir para a cama. Né? Deus nos para. Deus nos sossega. Agora vai me ouvir. Agora vai me escutar. Está aí nesse leito, agora me ouve. Eu estou falando da minha vida, tá? Estou falando da vida de ninguém aqui, não. Estou falando da minha vida. Porque foi assim que Deus fez comigo. Quebrou a minha perna e diz: agora me escuta. E você com a perna quebrada não pode ir para lugar nenhum. E foi ali que Deus começou a falar comigo. Foi ali que Deus começou a operar na minha vida. Amém, querido? Então, queridos, vamos ficar atentos à voz de Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos orar. Vamos pedir direção a Deus. Está tomando decisões, fazendo escolhas. Não haja por impulso. Não haja por saracutico. Ah, me deu um saracutico, eu fiz. Não faz assim não, meu irmão. Ah, me deu uns 5 minutos, eu fiz. Ah, me deu uns 5 minutos, isso eu escutei outro dia. Me deu uns 5 minutos, pedi demissão. Eu digo: como é que tu pede demissão de um emprego? Motorista de executivo ganhando 5 mil reais. Quem aqui gostaria de um salário de 5 mil reais? Você estaria de joelhos agradecendo a Deus se tivesse um salário de 5 mil reais, em vez de 750 por mês. Amém, querido? Ah, me deu uns 5 minutos, eu sou assim, lá em casa todo mundo é esquentado, eu me esquentei, fui embora. Agora está aí vendendo biscoito. Amém? Cutuca teu irmão, diz: meu irmão, te acorda. Olha o vento. Olha a tempestade. Presta atenção nos sinais que a vida está dando para você. Amém? Olha só, querido, se não bastasse o vento, não bastasse a tempestade, não bastasse o mestre do navio que chamou a atenção
de Jonas, os marinheiros também. Os marinheiros chegaram à conclusão que alguém ali tinha culpa. Lançaram as sortes para ver quem era o culpado daquela tempestade. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Escuta isso bem escutado. Abre bem o teu ouvido. Quando uma pessoa está fugindo de Deus, quando uma pessoa insiste num erro, endurece ao coração as palavras de convicção do Espírito Santo, insiste no pecado, persiste numa direção que já sabe que é contrária à vontade de Deus, indiferente aos sinais que a vida está dando, indiferente talvez até à voz da sua própria consciência que está dizendo, cuidado, abre teu olho, sinal vermelho, isso aí está perigoso. Quando a gente é indiferente a esses sinais, queridos, a essa sinalização de Deus, nós nos tornamos uma pessoa que aonde a gente vai, a gente leva vento. Nós nos tornamos aquela pessoa que aonde ela vai, ela leva um vento consigo. Aonde ela chega, venta. Aonde ele chega, o tempo fecha. Aonde ele chega, provoca algum tipo de desequilíbrio, algum tipo de desarmonia, algum tipo de contenda. Você já reparou que aonde fulano chega, tem confusão? Já viu fulana? Meu Deus do céu, está todo mundo em paz. Quando ela chega, acabou-se. Você conhece isso. Amém, querido? Porque essa é uma pessoa que está desconectada de Deus. E ela está desconectada da vida. Ela não está atenta aos sinais que a vida está dando. Não está atenta às tempestades que a vida está mostrando. As ventanias, né? Ela está desatenta. Então ela está desligada de Deus, ela se torna uma pessoa também desligada, não é? E aí foi o que aconteceu com Jonas. Quem és tu? De onde vens? Qual é a tua ocupação? Ninguém sabia, querido, que ele era crente. Ninguém sabia que ele era profeta. Ninguém sabia que era servo de Deus. Ele omitiu isso tudo de todos. Amém, querido? Cuidado, querido, quando a gente omite a nossa fé. Não, ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe que eu sou profeta. Não é? Foi isso que aconteceu. Presta atenção nisso, queridos. Quando a gente não está atento, você viu, olha, foi vento, sono, vento, tempestade, o mestre do navio chamou a atenção dele, os marinheiros tiraram a sorte, tudo estava contra ele. Parece que o mundo tinha feito uma conspiração contra Jonas. Você conhece uma pessoa assim? O mundo está em conspiração contra mim. Ninguém me compreende, ninguém me aceita. Essa é uma pessoa, querido, que de alguma forma ela está desconectada de Deus. E essa pessoa, para onde ela vai, o vento vai junto com ela. Né? E foi aí que chegou nesse momento que ele disse, quem é você? De onde é que você vem? Aí ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, Criador do céu e da terra. E diz a palavra que depois que ele revelou que ele estava fugindo de Deus, o temor de Deus caiu sobre todos. Né? Por que caiu sobre todos? Porque cada um estava invocando o seu Deus. E quando ele disse, eu estou fugindo de Deus, todos viram que ele servia a um Deus que não desiste dos seus servos. Não desiste quando a gente está dormindo espiritualmente. Não desiste quando a gente está vindo vento, tempestade, não percebe nada. Não desiste quando a gente omite a nossa fé. Omite a nossa confiança. É um Deus que não desiste. Né? Mesmo quando os seus servos estão desinteressados da vontade dEle, de seguir a sua direção. Né? Não desiste de colocar seus servos, seus filhos de volta no caminho que vai trazer a bênção e a restauração, a renovação e o avivamento. Então, queridos, a gente olhando para esse texto de Jonas, é para a gente se fazer umas perguntas. Ter coragem de fazer umas perguntas. Será que alguns de nós também estamos agarrados aí num sono espiritual?
Será que alguns de nós também estamos adormecidos, sem perceber o que é que está acontecendo ao nosso redor? Será que nós estamos indiferentes, apesar dos sinais que a vida está dando? Apesar dos ventos, das tempestades? Será que nós temos feito escolhas por impulsos? Sem pensar, sem refletir, sem orar, sem pensar nas consequências que essas escolhas podem trazer para a nossa vida, que essas escolhas podem trazer para a nossa família, que essas escolhas podem trazer para o nosso futuro. A pergunta que eu faço para você hoje: será que tem algum vento soprando, exigindo um conserto, exigindo uma reparação, exigindo um arrependimento, exigindo, quem sabe, uma retomada de vida? Vamos começar tudo de novo. Vamos iniciar do princípio outra vez. Será que existe algum pequeno acerto que eu tenho que fazer com Deus, com a vida, com pessoas? Assim, queridos, como Deus não desistiu de Jonas, apesar da sua desobediência, da sua rebeldia, da sua vontade própria, do seu egoísmo, do seu sono, da sua dureza de coração, Deus não desistiu de Jonas. E Deus não desiste de nós. E Deus não desiste de você. Amém, querido? E que nós não precisemos passar por tudo que Jonas passou. Olha só, querido, Jonas passou por tudo até chegar aquele momento que disse: eu temo a Deus. Amém, querido? Foi aí que Deus começou o trabalho de restauração, que ainda veio muita coisa acontecer na vida de Jonas. Né? Então essa palavra, querido, é uma palavra de advertência para mim, para você, para nós. Quantas vezes a gente está aí num sono espiritual, temos uma vida espiritual no piloto automático. Já não temos prazer em buscar a Deus, em ler a palavra. Viemos para a igreja nos arrastando, não é? Às vezes as coisas estão acontecendo e a gente parece que não vê nada. Olha o vento, não está vendo? Olha os sinais que a vida está dando, presta atenção. Nós, quando estamos vivendo assim, querido, a gente está providenciando para a gente confusão, perturbação, encrenca. Guarda isso no seu coração. Talvez você está vivendo um dia de fazer escolhas. Você está nesses dias pensando para tomar uma decisão. Quem aqui tem uma decisão a tomar? Uma escolha que você tem que fazer. Presta atenção. Uma boa escolha vai trazer um bom resultado. Diga para o teu irmão: uma boa escolha vai trazer um bom resultado. O que é uma boa escolha, minha gente? Pensa, meu irmão. Será que isso é o melhor para você? Será que isso é o melhor para a tua família? Será que isso é o melhor para o teu futuro? Uma boa escolha, querido, é uma escolha que a gente pensa. Uma boa escolha é uma escolha que é buscada com oração. Deus fala comigo, Deus confirma, Deus mostra sinais de que é essa a tua vontade. Uma boa escolha, querido, é aquela que a gente busca alguém que nos dê um conselho, alguém que a gente sabe que serve a Deus, alguém que tem o coração aberto para Deus. Boas escolhas trazem bons resultados. Agora, escolhas, querido, na base do impulso, na base do para ou ímpar, na base do saracutico, nos 5 minutos, tem tudo para ser uma má escolha da tua vida. Uma escolha que você toma e não decide, não conversa com ninguém. Não compartilha com a mulher, não compartilha com o marido, não compartilha com o irmão da igreja de fé, parceiro de oração.
Essa é uma escolha, querido, que tem tudo para ser uma má escolha. E uma má escolha vai trazer maus resultados. Amém? Amém? Então, que você, nesses dias, que o Senhor te ilumine. Não é? Em vez de tomar uma decisão, eu tenho que tomar uma decisão hoje. Por que tem que tomar hoje? Ora primeiro. Bota a cabeça no travesseiro. Deixa essa decisão para tomar amanhã. Mas tem gente que é esquentada, né? Não, comigo é hoje. Agora que eu vou resolver essa parada. Tu não vai resolver parada nenhuma. Tu vai arranjar confusão para a tua vida. Amém, querido? Então que essa palavra de Jonas, querido, nos faça refletir, nos faça pensar, nos faça lembrar, querido, quantas escolhas mais que nós já fizemos na nossa vida, que trouxeram resultados os piores. Amém? Que você hoje, né, está pensando em casar. Amém? Ora, meu irmão, pede confirmação de Deus, se aconselha. Amém? Ah, me deu uns 5 minutos, eu pedi ela em casamento. Agora tem que casar, já pedi em casamento. Amém, queridos? Que a gente aplique essa palavra na nossa vida hoje. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Repita essa pequena palavra para o teu irmão. Boas escolhas, bons resultados. Más escolhas, maus resultados.